Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Eu sou o professor João e eu vou trazer para vocês hoje uma aula de geografia. Nós vamos falar sobre município. Vamos entender o que é o município de Campo Grande, qual é a diferença entre município e cidade, por que a gente tem grandes regiões como a Grande São Paulo ou a Grande Dourados, que fica aqui no nosso estado, e qual é a diferença de uma para outra, tá? Então isso vai ajudar vocês a conhecer um pouquinho melhor como é formada uma cidade e tudo o que está envolvido com relação a este assunto, certo? Então vamos começar? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um município. Bem, o município, ele é a junção entre a zona urbana e a zona rural de uma localidade, certo? Quando você tem as duas juntas, você forma uma cidade. Muito bem. Primeiro vamos definir o que é município. Município é a junção da zona urbana com a zona rural de uma localidade, certo? Quando você tem as duas juntas, você forma um município. Bem, então o município de Campo Grande, ele é formado com o seu bairro, o meu e das outras pessoas que moram aqui, mais a parte da zona rural da nossa aqui do município. Por exemplo, a cidade de Campo Grande, os nossos bairros onde nós estamos, eles fazem parte do nosso município. Junta isso com aquela pessoa que mora lá na chacrinha, afastado do centro, ou então numa fazenda, ou numa pequena propriedade, que está lá na beirada da rodovia e tal. Ali a gente considera a zona rural do nosso município. Juntando as duas, temos o município de Campo Grande. Então, se nós temos um município, nós temos a junção dessas duas partes. Você pode ver aqui que desse lado nós temos a zona rural e desse lado nós temos a zona urbana. Juntando tudo, nós temos o município de Campo Grande. Bem, e a cidade de Campo Grande? Qual é ela? A cidade é só a parte da zona urbana do município. Então, os nossos bairros, eles estão localizados dentro da cidade de Campo Grande. A cidade, ela tem um perímetro também, ela tem uma delimitação, uma marcação. E aí que nós consideramos o território de Campo Grande, da cidade de Campo Grande, certo? Sem somar a zona rural. Bem, a cidade de Campo Grande, o recorte urbano da cidade de Campo Grande, como eu já disse, é onde nós estamos localizados, onde estão localizados os nossos bairros, o centro da cidade, os comércios, a tua escola, tudo isso. Por exemplo, eu tinha muita dúvida quando eu saía com meu pai para viajar de carro ou até mesmo de ônibus, porque a gente via uma fazenda na beira da estrada e eu perguntava para ele, mas pai, isso aqui é Campo Grande? Porque não tem nenhuma casa, só tem mato aqui. Essa parte, ela está dentro da cidade de Campo Grande, ou dentro da cidade de Bandeirantes, ou dentro da cidade de São Gabriel, depende de qual município aquela região faz parte. Ela é parte de um município, certo? Mas sem considerar a zona urbana dela. É por isso que você não vê casas, ou você vê muitas poucas pessoas, certo? Eu vou dar um exemplo para você que vai ajudar você a entender melhor isso. A gente tem no Brasil o maior município. Todo mundo vai pensar assim, qual é o maior município? Você vai pensar, é São Paulo, em São Paulo, certo? Não, o maior município que existe no Brasil é o município de Altamira, no Pará. Altamira é o maior município que nós temos no Brasil hoje. Ele é tão grande que ele é maior que o estado do Rio de Janeiro, é maior que o estado do Espírito Santo e é maior até que alguns países, como Portugal e a Suécia, por exemplo. A maior cidade que nós temos no Brasil é a cidade de São Paulo. Essa sim, porque ela tem uma área urbana muito grande, que se estende até outras cidades, como Guarulhos ou Campinas, onde você não consegue nem ver a divisão entre uma área urbana e outra. Parece que são todas interligadas. Atualmente, no Brasil, existem 5.570 localidades determinadas como municípios. Existem 5.570 municípios no Brasil hoje. É uma quantidade muito grande.
E aí vai uma curiosidade para vocês. A maior parte dos municípios que nós temos hoje, eles foram criados a partir entre o 88 até 1996, devido a uma brecha na Constituição que facilitava a criação desses municípios. Atualmente, no Brasil, 1 em cada 5 municípios foi criado dentro desse espaço de tempo, de 88 a 1996. São um total de mais de 1.100 municípios criados nessa data, a partir dessa data, devido à brecha na Constituição. Com a Constituição de 1988, os estados podiam regulamentar eles mesmos a criação de seus municípios. Isso criou uma confusão muito grande, muitos municípios foram criados nessa data, conforme a gente disse anteriormente. Acontece que depois de 1996, a União, a República, o Brasil, começou a normalizar esta questão e aí menos municípios foram criados, certo? Acontece que até hoje existe em tramitação no Congresso medidas e leis que aprovam a criação de municípios, só que elas todas foram vetadas pelos presidentes que por lá passaram. O presidente da República, que é responsável por dar veto às leis, vetou a lei que, não só ele, como vários outros presidentes, vetaram as leis que foram organizadas para a criação de novos municípios. Ou seja, se de 1988 a 1996 foram criados quase 1.200 municípios, de 2008 para frente, só 57 foram criados. Então deu uma freada e aí a gente conseguiu ter menos municípios. É muito oneroso, demanda muitos recursos do governo federal para a criação de um novo município. Por isso que existe essa preocupação em olhar direitinho na hora de fazer e ser muito rigoroso quando houver a necessidade de criar um novo município, certo? Muito bem. Quais são os limites do município? Até onde vai um município? Qual a diferença entre fronteira e limite? O limite de um município pode ser artificial ou natural. Lembrando, o limite de um município é uma linha que separa um município do outro. Se o limite for natural, nós vamos considerar como uma divisão um rio, uma cadeia de montanhas, um lago, como vocês podem ver aqui. Esse rio que passa aqui divide esse município deste outro município. O município de Três Lagoas faz divisa com a cidade de Castilho, no estado de São Paulo. E essas duas cidades, esses dois municípios, eles são divididos pelo rio Paraná, que passa entre eles. Esse é um exemplo de um limite natural. Um limite artificial, que tem a mesma função de separar os dois municípios, ele vai ser feito por uma cerca, por um muro. A gente pode usar como exemplo a cerca que separa os Estados Unidos do México. Essa cerca, ela foi construída, ela é artificial. Então, ela foi feita para delimitar o limite de um território para o outro território. O conceito de fronteira, ele é um pouco mais abrangente do que o conceito de limite do município. A fronteira, ela é mais utilizada quando nós queremos delimitar uma região maior entre diferentes línguas ou diferentes etnias. Por exemplo, quando é utilizado como fronteira a cerca que passa entre Israel e o Estado da Palestina, nós vamos usar o conceito de uma fronteira, porque tem uma questão religiosa por trás disso, uma questão étnica muito forte. Quando nós falamos especificamente aqui da cidade de Campo Grande, do município de Campo Grande, nós não vamos levar muito em consideração os municípios que fazem divisa ou fronteira com a gente com o conceito de fronteira. A gente vai usar limite, que é uma coisa menor e uma coisa mais regional. Muito bem, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês e tudo aquilo que a gente tentou passar com relação ao que é um município, o que é uma cidade e quais são as divisões entre um município e outro. Agora você já sabe
que a Campo Grande, o município de Campo Grande, tem um território diferente da cidade de Campo Grande. Você já sabe o que a Grande São Paulo quer dizer, que é toda a área urbana dessa região. E a Grande Dourados também. Certo? Espero que tenha sido útil para vocês. Continue estudando nesse período de quarentena e até mais.